ao 7. E aí eu venho aqui no sua palestra e coloco o Mode Presentation em busca da felicidade. Espero que a gente encontre hoje. Se a gente não encontrar... no final da palestra, né? Espera, não terminei. Se a gente não encontrar, o culpado vai ser ele. Aí complicou, né? Vamos ver se a gente melhora a rota. Melhora a rota, isso. A rota para busca. Isso mesmo. Como está a tendência? Bastante pessoas estão indo ou igual? Igual, pouquinho. O sábado agora deu uma melhorada, que a gente faz as palestras no sábado, deu uma melhorada, que a gente começou com a evangelização também nos sábados. Aí deu uma melhorada. E domingo vocês não estão mais fazendo? Domingo também. Continua. A evangelização domingo e também agora a evangelização no sábado. Bom, as crianças não devem estar muito felizes com isso, não, né? Não, então sim. É que a evangelização, a gente fez a evangelização no sábado. O objetivo é que tem alguns pais que querem ir e que não tem onde deixar as crianças, né? Então fica lá. Mas a evangelização do domingo... Mas é no mesmo tempo da palestra? É no mesmo tempo. Aí melhora mesmo. Melhora. Mas o domingo continua lá. É o dia principal, assim, sabe? Da evangelização e tudo mais. E os outros dias a gente continua devagarzinho. Vocês têm, durante a semana, também tem bastante atividade? A gente tem atividade presencial. Quase todos os dias, né? Quase todos. A gente só não tem terça e quinta presencial no centro. A gente faz online. Tudo bem? De volta aqui, a nossa de casa, volta, né? tá vendo, hein? Que bom, tivemos há pouco tempo lá, fomos lá, não foi? Foi, vocês foram lá há pouco tempo. Foi em dezembro que vocês estiveram lá? Eu nem sei, acho que foi. Foi em dezembro que vocês Você estiveram me deu lá. uma carona aqui para pegar um carro. Foi isso mesmo. Só não lembro quando. O quê? Ai, cada um fica na sua cadeira, engraçado. Eu gosto de sentar naquela, ela gosta de sentar naquela. Né? Cada um, e aí ele também senta nesse cantinho. É tão engraçado isso. Tudo bem? Tem um aconchego, né? A cadeira está preparada para cada um. É verdade. Não sei se as pessoas se assustou que vai nevar hoje, mas é de tarde. Sim. Importante que a gente está aqui. Não, mas às vezes não tem ninguém no início, depois aparece todo mundo, né? O pessoal chega atrasado. É assim. Bom, vamos lá. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom dia. Agora eu escutei vocês aí, ó. Que Jesus possa envolver os nossos corações em muita luz, muita paz, entendimento dessa doutrina. Olha o tema que a gente está aí hoje, está brincando com Wesley, né? Em busca da felicidade. Se a gente não encontrar hoje, vai ser culpa dele. Não, brincadeira à parte. É um tema bom porque é o que a gente busca, né? Sempre o bem-estar, o nosso bem-estar, buscar felicidade é isso, né? E ele vai trazer, eu tenho certeza, algumas ferramentas para nos ajudar com isso. Seguramente com o respaldo do nosso Mestre Jesus. Vamos então para a leitura inicial. Depois eu vou pedir para o Wesley fazer a oração e já pode ficar aqui, já nos agraciar com as palavras. A lição de número 28, Estado Mental, do livro Ceifa de Luz.
e vos removeis no espírito do vosso sentido. Paulo, a carta aos Efésios 4, 23. A carga de condições menos felizes que trazemos de vidas passadas pode comumente acarretar-nos difíceis provações e privações de caráter negativo quando de nossa permanência na Terra. Provavelmente não teremos a equipe familiar tão unida como desejaríamos, e nem contamos ainda com os ideais de elevação em todos os seres queridos, segundo as nossas aspirações. A atividade profissional, com muita frequência, não é aquela que mais se nos harmoniza com o modo de ser, porquanto, em muitos lances da experiência, somos forçados à execução de tarefas menos agradáveis para a regeneração dos nossos impulsos inferiores. A situação social basta às vezes, não é a que sonhamos, uma vez que múltiplas circunstâncias nos impelem a realizar cursos de paciência e de humildade no anonimato educativo. Obstáculos de ordem econômica, em muitos casos, se erigem como cárceres de contratempos incessantes, nos quais devemos praticar o respeito aos bens da vida, aprendendo a usá-los sem abuso e sem desperdício. Às vezes não possuímos no mundo nem mesmo o corpo físico que nos corresponda à estrutura psicológica, a fim de que saibamos trabalhar com vistas aos nossos próprios interesses para a vida superior. Indiscutivelmente, nem sempre conseguimos eleger as ocorrências que nos favoreçam os melhores desejos, mas podemos, em qualquer posição, escolher o estado mental justo para aceitá-las, com a possibilidade de convertê-las em trilhas de acesso ao infinito bem. E depois de aceitá-las construtivamente, verificamos que a bondade de Deus nos concede a bênção do trabalho, na qual ser-nos-á possível ajudar-nos para que o céu nos ajude, abreviando qualquer período de prova, renovando o campo íntimo, sublimando a existência e acendendo a luz inapagável do Espírito, em nosso próprio destino, para a edificação do futuro melhor. Por favor, Wesley. Vamos então fechar os nossos olhos, continuar levando o nosso pensamento a Deus, trazer para próximo de nós a figura do Mestre Jesus, que enquanto esteve fisicamente ao nosso lado, nos deixou grandes exemplos de como perdoar, exemplos de que não devemos somente olhar a vida pelo viés material, mas para que também possamos refletir que a verdadeira vida não é a vida do corpo físico, mas sim a nossa vida espiritual. Que o nosso espírito protetor
possa se fazer juntinho a nós neste momento, nos ajudando a limpar o nosso pensamento, a limpar o nosso psiquismo, para que nós possamos conseguir estar aqui presente neste ambiente hoje, de corpo e alma, para que consigamos sair daqui melhores do que aqui adentramos, para que consigamos sair daqui com a sementinha plantada dentro de nossos corações, que um dia essa sementinha, se for bem regada, se for bem cuidada, ela dará frutos, grandes frutos, frutos estes que não se restringirão somente a nós, mas a um todo. Porque no momento que nós nos transformarmos, aqueles que estão ao nosso redor irão também iniciar o seu processo de transformação. Sede conosco, Senhor Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então vamos lá, né? Hoje já me colocaram para trabalhar aqui dobrado, né? Eu vou anotar que eu vou cobrar extra. Bônus Tá? dobrado. Bônus dobrado, né? Para fazer a oração e para fazer a palestra. Mas brincadeiras à parte, pessoal, muito obrigado mais uma vez por poder fazer o convite para que nós possamos estar aqui hoje trabalhando mais um tema acerca à luz da doutrina espírita, né? E aí a gente definiu o tema da palestra, né, do nosso estudo hoje como em busca da felicidade. Mas na verdade, né, o que a gente vai estar trabalhando aqui hoje está lá no capítulo 5 do Evangelho, quando Jesus nos disse, né, a felicidade não é deste mundo. Mas se eu colocasse assim, se a gente colocar no tema da palestra, a felicidade não é desse mundo, num domingo de manhã, a gente olha o Ed Channel, vai ter uma neve, fala que a felicidade não é desse mundo, eu não vou lá não. Então, em busca da felicidade, deixa a gente mais contente, né? Deixa a gente mais na expectativa de que nós estamos nessa rota, né? E aí, nós iremos estar indo por essa linha hoje, né? Lá do capítulo 5 do Evangelho, quando Jesus veio nos dizer que a felicidade não é deste mundo. E é bem interessante que nós, né, enquanto seres humanos, nós vivemos em busca, né, do bem-estar. Nós vivemos em busca da tranquilidade, de estarmos bem conosco mesmo, tanto materialmente, né, como espiritualmente. Só que dentro dessa rota, dessa busca para a felicidade real, existem alguns aspectos que nós ainda precisamos refletir e batalhar muito dentro deles para que nós possamos estar seguramente no caminho, na rota, em busca da real e verdadeira felicidade. E aí, para isso, a gente vai trazer uma ideia, né, que nós ouvimos o Raul Teixeira trazendo essa ideia quando ele fazia uma palestra sobre a felicidade. E aí ele trouxe essas duas telas aqui para a gente, no que concerne a nossa busca pela felicidade. As nossas expectativas, de um lado as nossas expectativas, e do outro lado a nossa realidade, né? E aí, essa imagem aqui, ela é um exemplo claro para nós do que é expectativa e do que é realidade, né? A gente passa um tempo danado sonhando em conhecer um monumento histórico, um lugar bonito. E qual é a nossa expectativa? É essa imagem aqui, né? A expectativa, aquele negócio lindo. E aí, na hora que a gente chega lá, ao outro lado, a realidade cheio de gente lá, lotado de gente, e a gente para pensar, mas não é esse lugar.
Não é esse lugar que eu vi, não é esse lugar que eu vi na internet, não é nesse lugar que eu comprei o pacote, né, para que eu possa estar aqui, né? E aí a gente vai se esquecendo de uma coisa, de algumas coisas, né? Que muitas vezes as nossas expectativas não condiz com a realidade. E aí a gente pode trabalhar mais algumas coisas aqui. Essa foto, né, desse monumento histórico, provavelmente ela foi tirada, né, por um drone, uma imagem do alto, por um negócio assim extremamente profissional, né? E a gente chega nesse lugar aqui lotado de gente, a gente tem até o drone para fazer a filmagem, mas não pode, porque senão pode causar um acidente, pode machucar as pessoas. E aí agora a gente volta para o nosso quesito da busca para a felicidade, da nossa rota para a felicidade. O que é que acontece? Quando nós pensamos em felicidade, muitas vezes, ou na maioria das vezes, a gente não está refletindo dentro da realidade. Nós estamos, na maior parte das vezes, refletindo sobre as nossas expectativas. Quais são as expectativas para sermos felizes, né? Aí a gente vai colocar, para eu ser feliz, né? Se eu tivesse uma casa na beira da praia, né? Se eu pudesse estar viajando por aí, né? Se eu não tivesse aquele chefe, né? Aquela pessoa para estar me incomodando, né? E aí a gente vai colocando, né? Para o que é que eu preciso para ser feliz? Para ser feliz, eu preciso que meu filho esteja no college. Para ser feliz, eu preciso, no mínimo, ganhar X por mês, né? E essas são as nossas expectativas em relação à busca da felicidade. E agora vamos voltar para a realidade. Qual é a realidade? A realidade é que somos espíritos. A realidade é que somos imortais. E as nossas expectativas no que concerne a nossa busca para a felicidade, ela na maior parte das vezes elas são estritamente materiais. E o que é que a gente percebe? A gente percebe que as nossas expectativas, elas visam o externo. E a realidade do que nós precisamos para sermos felizes, para que possamos estar nessa rota, uma felicidade, nós precisamos mergulhar para dentro. E aí a gente se depara com um grande problema, porque a gente vai perceber, a gente percebe, né, que nós vivemos muito mais com aquilo que não é real, com aquilo que não é verdadeiro, em detrimento daquilo que é passageiro, daquilo que faz parte do físico, daquilo que faz parte do mundo. Porque Jesus, quando esteve aqui, ele nos disse, né, que nós não somos do mundo, que nós estamos aqui de passagem. E aí, vamos elencar aqui, a gente vai elencar diversos exemplos das nossas expectativas em relação à felicidade, e a gente vai ver se alguém aqui se adequa a isso, né? Primeiro, vamos só deixar bem claro, né, semanticamente, o que é felicidade, né? No dicionário, felicidade significa qualidade ou estado de feliz, ventura, contentamento, bom êxito, sucesso, boa fortuna, boa sorte. Também pode ser definida como um estado durável de plenitude, satisfação, equilíbrio. Tem ainda significado de bem-estar espiritual ou paz interior. Então a gente vai perceber que o dicionário vai colocar para a gente que a felicidade ela é um complexo de coisas, né? E esse complexo de coisas, ela está ligada ao material, mas ela também está ligada ao espiritual. Ou seja, né, um estado durável de plenitude. Nós sabemos, nós cristãos e espíritas, nós sabemos que nós não iremos conseguir chegar à plenitude se nós estivéssemos trabalhando somente o lado material,
o lado físico. Então, por isso, a necessidade de, se quisermos usufruir da verdadeira felicidade e da real felicidade que nos é possível aqui no planeta Terra, a gente precisa começar a fazer um equilíbrio entre as nossas buscas físicas e as nossas buscas espirituais, ou melhor dizendo, né? E as nossas buscas morais. Agora a gente vai para os exemplos para ver se alguém aqui se identifica, viu? Ó, que coisa linda, ó. Quando eu tiver uma casa na praia, ou um carro importado, ou ganhar na loteria, eu serei feliz, né? Alguns de nós, né, condicionam a felicidade a ter alguma coisa, né? Outros poderiam olhar para aquela imagem e falar assim, não, para mim, a casa na praia, o carro importado não serviria, não. Era só ganhar na loteria, para mim já estava bom, né? Que o resto a gente resolve de forma fácil, né? E a gente vai percebendo que essas são desculpas que nós vamos inventando, né? Que nós vamos colocando para fugir daquilo do que nós verdadeiramente somos, que somos espíritos imortais. Muitas pessoas acreditam que a felicidade está na satisfação do prazer. Por isso, usa roupa de grife, a cirurgia plástica e o carro do ano são tão valorizados, né? E aí, a gente trazendo isso para os nossos dias atuais, né? Muitas vezes, essa satisfação do prazer, ela está cada vez mais perdendo o real sentido. Porque hoje, com as mídias sociais, né? Dentro dessa questão aqui da roupa de grife, da roupa de marca, as pessoas não querem nem vestir a roupa, elas só querem tirar uma foto. Tirou uma foto, postou, todo mundo viu que eu estou vestido, então eu dei aquele sorriso na hora que todo mundo começa a dar o like, entro para dentro do meu quarto, me tranco lá e estou vivendo o mundo mental, a minha realidade mental completamente distinta do que esses prazeres momentâneos nos causam, né? Isso aqui está cada dia mais comum do que a gente pode imaginar, né? Outro ponto aqui, né? Essa questão da cirurgia plástica, né? Muitos falam assim, nossa, esse corpo que eu vim desse jeito, né? Eu acho que houve um erro. Na hora que os engenheiros espirituais estavam desenhando o meu corpo, houve um erro. Meu nariz ele tinha que ficar um pouquinho mais fino, né? Desse jeito não dá. O nariz tinha que ficar um pouquinho mais fino, né? Tá errado. E aí o que a gente faz? A gente busca as cirurgias plásticas para poder alterar o nosso corpo, né? Para a gente entrar no ideal de beleza. Isso aqui é muito interessante, porque a psicologia vai nos dizer que existem diversas pessoas que vão fazer os atendimentos com os terapeutas e chegam lá e colocam o corpo que elas têm como o maior problema, como que maior causa infelicidade dentro daquilo. E os psicólogos, eles vão tentando de tudo para evitar, a depender do caso, que a pessoa chegue às vias de fato de alterar o corpo com determinada cirurgia. Porque a experiência da psicologia vai mostrar que, após a pessoa fazer a alteração do corpo que ela tanto desejava, o problema íntimo não desaparece. Por que isso acontece? Porque a gente está com problemas morais, porque a gente está com problemas que concernem ao espírito e a gente está tentando resolver com coisas externas. A gente está tentando resolver com as coisas de fora, né? E aí a gente pensa assim, a gente pensa de novo, né? Não, os engenheiros lá espirituais eles desenharam errado mesmo e agora tá na versão que eu quero. E quando, na verdade, a gente vem com esse nariz assim um pouquinho torto, né? Vai desenvolvendo a barriguinha. Isso é uma proteção que a espiritualidade coloca em nossas vidas. Olha, Wesley, você já falhou com a beleza.
durante várias encarnações. Dessa vez, é melhor que venha assim um pouco, meio tortinho, assim, só um pouquinho. Mas olha, você vai andar, você vai falar, você vai ouvir, suas funções físicas vão estar normais, mas vai ter só um desviozinho assim, para que você não caia nessa mesma tentação, né? Então a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque nessa busca da satisfação, pela satisfação do prazer, a gente acaba ferindo, né, objetivos que seres mais elevados do que nós perceberam que nós não tínhamos condições de lidar com isso. E a gente vai na onda da expectativa, saindo da realidade, se iludindo, achando que esse prazer momentâneo, ele vai me dar a felicidade. E quando a gente percebe, não vai ser bem assim, né? Para outros, a felicidade está na busca da fama, do sucesso ou do poder. Certa feita, ouviu-se um cantor famoso dizer que o seu maior desejo era poder ir à praia como uma pessoa comum, né? A gente idealiza muito, né, a felicidade, a gente imagina, né, os famosos, as pessoas que estão por aí pela televisão, como que se essas pessoas vivessem de forma feliz, como se aquilo, né, fosse o ideal, né? Nossa, eu realmente preciso daquilo ali para poder ser feliz. E é tão comum a gente ouvir dizer, né, que os famosos do Brasil, quando vêm aqui, por exemplo, né, a Nova York, eles falam, nossa, eu adoro vir aqui, porque eu consigo andar pelas ruas, porque eu consigo andar de metrô, porque eu consigo entrar num restaurante e fazer coisas normais da minha vida, do dia a dia, que lá eles não conseguem fazer, né? E aí aqui a gente tem tudo isso, mas a gente vive buscando essa ilusão, que esse sucesso, que esse poder, ele vai dar para nós essa condição da felicidade inabalável. O que é isso, mais uma vez? São as nossas expectativas físicas, puramente ainda materiais, que vão nos iludindo, né? E aí a gente vai perceber também que, dentro dessa questão do sucesso, do poder, as nações, né, os países mais desenvolvidos do mundo, né, onde se tem uma renda per capita mais alta por habitantes, né, o número de pessoas com depressão, com problemas íntimos, eles são percentualmente muito maiores do que os países mais pobres, do que os países subdesenvolvidos. E aí a gente vai perceber que esses dados vão realmente mostrar para nós que não, o desenvolvimento material sozinho, ele não é a chave para a felicidade. Porque se o desenvolvimento material unicamente fosse a chave para a nossa felicidade real, todos os famosos que a gente conhece por aí, eles não se envolveriam no tanto de problema que a gente os vê envolvidos, né? Seria diferente. E é importante também a gente salientar que a doutrina espírita, ela não diz que nós não devemos buscar as coisas materiais, ok? O que é material, os bens materiais, eles são neutros. Agora, o que a gente vai fazer com eles, aí é outra coisa totalmente diferente. Então, muitos aceitam imensos sacrifícios e correm riscos para chegar ao topo. Mas quem conseguiu atingir as suas metas, em geral, constataram que a felicidade não se encontra lá. Recentemente foi feita uma pesquisa com os grandes CEOs das grandes companhias do mundo, e aí perguntaram para eles, né? E aí, vocês têm os cargos que o mundo inteiro queria ocupar, os melhores salários do mundo, como é que vocês se sentem? Vocês se sentem mais felizes agora ou vocês se sentem mais felizes na época que vocês estavam lá trabalhando numa empresa menor, onde você já tinha um ótimo salário, onde você já conseguia viver e tudo mais, né? E prover
o essencial para você e para sua família? E a maioria deles respondem que o cargo anterior que eles tinham era melhor, porque eles viviam com a mente mais sadia, eles tinham mais tempo para lidar com a família, para lidar com eles, né? Então, essa busca pelo poder, ela é algo que nós precisamos refletir, porque nós não temos ainda, no mundo de provas e expiações, né, as condições necessárias para estar lidando com tudo isso sem se contaminar. Para outros, ainda, a felicidade está condicionada à inexistência de problemas. Mas existirá alguém na face da Terra que não tenha problemas? Então é comum, né? A gente ouvir falar assim, não, para eu ser feliz, eu tinha que estar o tempo todo de férias. Se eu tivesse o tempo todo de férias, eu tinha que estar sozinho, né? Não podia estar com o marido, nem podia estar com a mulher, porque senão meu marido me deixa louco, a minha esposa me deixa louco, eu queria estar sozinho. E a gente fala isso e a gente nem percebe, a gente nem imagina, a gente nem faz ideia do que é a solidão, do que é estar sozinho, do que é, nos momentos de dificuldade, não ter ninguém para nos dar um abraço, para nos estender a mão, né? Então, não, a felicidade, ela não vai estar condicionada à inexistência de problemas, porque se estamos no mundo de provas e expiações, todos nós temos ainda questões morais a serem acertadas. Como que é possível não haver problemas? Não é possível. Quando estamos enfermos, a recuperação da saúde seria a nossa felicidade. E envidamos todos os esforços para conquistá-la, né? Se a gente está doente, se a gente passa por algum problema, ou se a gente conversa com alguém que está em um estado terminal, por exemplo, essas pessoas, elas dariam tudo que elas conquistaram pela cura. Elas dariam tudo que elas passaram a vida correndo atrás para estar fisicamente bem e poder usufruir mais da vida, né? Se estamos desempregados, um emprego se constituiria uma felicidade. Afinal de contas, né, nós precisamos do nosso sustento. E aí a gente vai percebendo que existem várias faces que a felicidade, que esse bem-estar, ele vai nos trazer a depender do nosso momento de vida, a depender da condição que nós estaremos vivendo no momento. Se somos solteiros e desejamos unir-nos a alguém, nossa felicidade seria encontrar a pessoa certa para compartilhar do nosso afeto. Os que padecem fome e frio encontrariam a felicidade num agasalho e na alimentação que se refaz. Agora a gente vai lá, agora que a gente já viajou por aquilo que são as nossas expectativas de felicidade, vamos ver o que a gente vai encontrar lá no Evangelho, nos dizendo o seguinte: nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais à felicidade. Digo mais, nem mesmo reunidas essas três condições tão desejadas, porquanto incessantemente se ouvem, no seio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se queixarem amargamente da situação em que se encontram, né? Então, a gente vai perceber aqui que a gente busca pelo poder, a gente busca pela riqueza, mas o que adianta você ter o poder, você ter a riqueza e você não ter a saúde que você tinha na juventude? Porque você não vai poder mais comer tudo que você gostaria de comer, você não vai poder fazer tudo aquilo que você gostaria de fazer. Então, nem mesmo essas três condições juntas, elas nos trariam a felicidade, a verdadeira e a real felicidade.
Por quê? Porque está faltando ainda, dentro disso aqui, o trabalho do íntimo, o trabalho moral, o trabalho do ser espiritual que somos. Porque essas três condições aqui, a riqueza, o poder e a juventude, são questões puramente materiais, são questões puramente físicas. E enquanto a gente não começar a mudar essa nossa compreensão lá dentro do nosso íntimo, que para sermos felizes, nós não precisamos unicamente dessas coisas, a gente ainda vai passar um bom tempo no mundo de provas e expiações. Porque nós precisamos começar cada vez mais despertar para a ideia de que é preciso sim fazer as questões materiais, é essencial, nós estamos no mundo, mas é preciso que nós possamos cada vez mais fazer um equilíbrio, né? Vamos dizer assim, que hoje, se a gente fizer uma autoanálise sobre a nossa vida, qual o percentual que eu dedico à minha vida espiritual e qual o percentual que eu dedico à minha vida física, né? Digamos que a gente coloque que seja 90% físico e 10% espiritual. A gente tem condições de melhorar isso. A gente tem condições de ser, se a gente se identifica 90% a 10%, a gente tem condições de falar assim, nossa, eu tenho uma meta para esse ano que é 15%, 5% a mais do meu tempo. Um pouquinho de esforço a gente consegue, né? É importante a gente ver esses pequenos passos como algo possível para que nós possamos fazer essas mudanças. Porque quando a gente fala que a felicidade não é deste mundo, que a gente tem que trabalhar essas questões espirituais, muitas vezes a gente se vê dentro de tantos problemas que a gente pensa assim, mas isso está tão distante ainda de nós. Mas existem pequenos passos que nós podemos e que nós já temos a condição de usar. Kardec indaga os espíritos: pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Os benfeitores respondem: não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Então, não, nós não iremos poder gozar da verdadeira e da completa ou da plena felicidade aqui no planeta Terra. Porque ainda vivemos no mundo de provas e expiações. Mas aí tem um detalhe: de nós mesmos depende a quantidade de felicidade que nós poderemos ter na Terra, das nossas escolhas, das nossas buscas, das nossas vontades, dos nossos desejos. Existe um máximo onde a gente pode chegar, mas para isso a gente tem que modificar as nossas escolhas. Para isso a gente tem que começar a equalizar mais a nossa vida, o percentual que a gente se dedica à vida material diante do percentual que a gente se dedica à nossa vida espiritual. E para isso não precisa. Às vezes a gente fica perguntando como que eu vou fazer para poder trabalhar mais a minha vida espiritual. Eu tenho que ir mais vezes ao centro espírita. É importante que venha, mas a gente precisa iniciar o trabalho no nosso íntimo, dentro de casa, com a forma que a gente trata as pessoas dentro de casa, com a forma que a gente trata as pessoas que estão no nosso dia a dia, no nosso trabalho. É a partir daí, dessas pequenas mudanças, nesses momentos que a gente identificar que dá para ser um pouquinho diferente, é a partir daí que a gente vai estar trabalhando cada vez mais essas questões espirituais. A felicidade depende exclusivamente de cada criatura, brota da sua intimidade, depende de seu interior, como ensinou o doce mestre Galileu.
o reino dos céus está dentro de vós, né? Então, o Kardec vem trazer para a gente que a felicidade brota da nossa intimidade, depende do meu interior. Então, todas aquelas expectativas que a gente estava colocando ali, a casa, o poder, tudo isso são coisas externas, são situações, questões que vêm de fora. Se a busca da nossa felicidade depende do nosso interior, se Jesus, quando esteve aqui, falou para nós, o reino dos céus está dentro de vós. Por que que a gente busca a real e verdadeira felicidade com as coisas de fora? Jesus, quando trouxe essa passagem para nós, que o reino dos céus está dentro de nós, ele estava querendo nos lembrar acerca da nossa consciência. Que a nossa consciência tranquila, que a nossa consciência limpa, que a nossa consciência em alinho com as leis divinas vai trazer a tranquilidade que nós nem imaginamos, que nós ainda não, de que a gente ainda não é feliz o homem, assim nos diz Divaldo Franco, não é feliz o homem em possuir ou deixar de possuir, mas pela forma como possui ou como encara a falta da posse, né? Então, para a gente trazer mais uma vez a ideia de que a busca material ela não é um problema. O problema é com a gente, como a gente lida com o que a gente tem ou como que a gente tem. O ter ou deixar de ter é consequência natural de como usou ontem a posse e de como usará hoje os patrimônios da vida. Por quê? Porque aquilo que a gente tem hoje, aquilo que nos foi dado hoje, é consequência do passado. Então, se a gente se revolta ou se a gente não aceita a condição que nós temos hoje, aí fica ainda mais difícil de lidarmos nessa busca em relação à nossa felicidade real. Mas, por outro lado, se nós administrarmos os patrimônios que a vida nos oferece da forma mais adequada possível, a gente pode ficar tranquilo, porque Jesus também, quando esteve aqui, nos disse: buscai as coisas dos céus, e as coisas do mundo se lhe acrescentarão. Então, que a gente possa ter isso em mente, que a gente precisa mudar o nosso foco. A gente foca no material, e se sobrar tempo, a gente cuida do espiritual. A gente foca naquilo que são as expectativas, naquilo que não é real. E se sobrar tempo, a gente cuida do real. A gente precisa dar foco àquilo que é real. E, consequentemente, as outras coisas virão até nós, de forma natural. A felicidade reside na paz da consciência tranquila do dever cumprido e amando indistintamente o próximo, sem qualquer expectativa de recompensa pelo bem praticado, né? Essa aqui é outra coisa que nós precisamos se atentar muito, né? Amando indistintamente. A felicidade, ela reside no amor indistintivamente. Então, o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que chegará o dia, que nós ainda não estamos nessa condição, que a dor que eu sinto por ver o meu filho passando por uma dificuldade vai ser a mesma dor de ver o filho do outro passando pela dificuldade. Mas isso nós sabemos que é desafiador e ainda está distante de nós. Mas o que é que nós podemos fazer hoje? Bom, hoje eu não consigo sentir a mesma dor do meu filho em sofrimento
com a dor do próximo, mas que eu, pelo menos, não fique indiferente à dor do outro. Que eu, pelo menos, pense, se o filho de outra pessoa está passando por uma dificuldade, eu não pense assim, desde quando eu vi crescendo, eu vi que a educação que a mãe dava a ele não ia dar nada de bom, né? Que a gente não faça esses julgamentos, mas que a gente pare e pense, né? Vou emanar, né, boas energias para aquela mãe, para aquela criança, para aquele rapaz, porque é um espírito imortal e que tem um passado que nós não conhecemos, igualmente ao nosso, né? Então, a gente não tem essa condição do amor igual ainda a todos, mas a gente tem a condição de dar pequenos passos para que um dia nós cheguemos a essa condição, né? E fazer isso sem expectativa de qualquer recompensa, né? A gente ama ainda porque a gente quer ser amado. A gente dá ainda um presente porque a gente quer ser presenteado. Que a gente possa, nas nossas reflexões, estar colocando isso na rota da busca para a nossa felicidade real. Dar as coisas ao próximo, fazer algo para o próximo, porque eu sinto que eu devo agir dessa forma. Eu vou dar bom dia às pessoas porque eu sinto que é o mínimo que eu posso fazer, é cumprimentar as pessoas, bom dia. Mas não dar bom dia, e se a outra pessoa não responder agora, não dou bom dia mais a ninguém. Dou bom dia mais a ninguém, porque eu já dei bom dia aqui para 2 pessoas, ninguém me respondeu, então agora eu não dou mais a ninguém. Já que vocês querem que seja assim, eu vou agir dessa forma, né? E não é por aí. A gente precisa ser a mudança que a gente deseja para o mundo. E não o mundo precisa ser a mudança, ou não o mundo precise fazer a transformação que nós desejamos para o mundo, né? A gente precisa ter isso também em mente, porque a gente exige que o outro seja aquilo que a gente deseja, mas a gente não age dessa forma, né? A gente não exemplifica dessa forma. A felicidade não é pessoal. Se só encontrasse em si mesmo, se não pudesse fazer com que outros a partilhassem, seria egoísta e triste. Ela está na comunhão de pensamentos que unem espíritos simpáticos. Eu acho que a maioria de nós aqui, né, sabe da história de Bezerra de Menezes, né, ao qual ele atingiu um nível de evolução muito grande comparado a nós. E ele teve a possibilidade de deixar o planeta Terra e ir para outros mundos, onde já era mais condizente com a evolução espiritual que ele já conquistou. E aí, no momento que foi feito esse convite a ele, ele falou que enquanto houvesse uma alma doente aqui no planeta Terra, aqui entre nós ele estaria. Então é isso. Aquele que já atingiu um nível, um grau da felicidade real, ele não se contenta em ele estar feliz e estar vendo o outro em sofrimento. Ele não se contenta em ele estar feliz, ele está em outro local mais elevado e ele ter as memórias do sofrimento que todo aquele povo passava. Então, é nesse sentido que a felicidade ela não é pessoal. A felicidade real ela não é egoísta. Porque se assim fosse, ela seria uma felicidade assim, né, triste. Porque eu estou feliz por conta de mim, mas e o outro que está passando pelo sofrimento, né? Essa é a felicidade real, que um dia nós iremos entrar em contato com ela. A felicidade dos espíritos bem-aventurados não é a ociosidade contemplativa, que seria, como muitas vezes já foi dito, uma eterna e fastidiosa inutilidade. Em todos os graus, a vida espiritual é, ao contrário, uma atividade constante, mas isenta de fadigas.
Kardec traz essa ideia aqui para nós, né? Porque como é que a gente pensa, né? A gente pensa assim, se a gente evoluiu moralmente, né? Se a gente já batalhou tanto, se a gente já sofreu tanto aqui no planeta Terra, a gente evoluiu, vamos chegar em determinado nível da evolução que eu não vou mais fazer nada. Eu já fiz a minha parte, agora eu vou falar assim, ó, pessoal, vai ali, tem alguém precisando de ajuda ali, ó, vai lá e faz esse serviço, vai lá você aqui e faz isso aqui também. É o contrário. Aquele que busca, aquele que atinge a felicidade real, um nível de felicidade real, que é o caso de Bezerra de Menezes, ele não vai ficar na ociosidade. Essa ideia de ser feliz e ser ocioso é ideia nossa, é ideia física, é ideia puramente material, são as expectativas que a gente ainda carrega em relação à felicidade. Não é a felicidade, não é a realidade do espírito imortal, porque aquele que verdadeiramente atingiu o grau de felicidade real, ele não quer mais parar. Ele quer fazer mais, no máximo das suas forças. A suprema felicidade consiste no gozo de todos os esplendores da criação, que nenhuma linguagem poderia pintar, que a mais fecunda imaginação poderia conceber, né? Então, o grau de suprema felicidade, ela vai consistir em nós aproveitarmos todos os esplendores da criação, que nenhuma linguagem poderia pintar. O que Kardec está falando aqui para a gente? Olha, não adianta vocês ficarem assim, tão inquietos, tão preocupados em querer saber o que vai vir a ser um dia a felicidade real, porque nós ainda não temos linguagem, nós não temos ainda como entender isso. A gente ainda entende a felicidade como a ociosidade. A gente ainda entende a felicidade real como as coisas materiais. Então, enquanto a gente não trocar, enquanto a gente não quebrar esses paradigmas, a gente não vai ter condição de entender e compreender verdadeiramente o que seria a felicidade real. Novamente falando, a gente vai poder ter a felicidade relativa, de acordo ao nível espiritual que nós nos encontramos. No conhecimento e na penetração de todas as coisas, na ausência de todo cansaço físico e moral, numa satisfação íntima, numa serenidade de alma, que nada altera, no amor que une todos os seres devido à ausência de todo atrito pelo contato dos maus, e, acima de tudo, pela visão de Deus e a compreensão de seus mistérios revelados aos mais dignos. Então, um dia, quando a gente estiver caminhando para essa felicidade real, a gente vai ter uma compreensão mais ampla daquilo que verdadeiramente representa a felicidade. A gente, para atingir esse nível, nós teremos que caminhar muito, nós teremos que evoluir bastante. Mas, novamente falando, os pequenos passos estão às nossas frentes. Os pequenos passos estão esperando para que nós tenhamos essa condição de dá-los. Porque se a gente não começar a mudar a nossa rota em busca da verdadeira felicidade, hoje vai demorar mais da gente entrar nesse grupo aqui, ó, dos mais dignos, daqueles que já têm a condição de compreender verdadeiramente a mensagem do Evangelho de Jesus. Então, a gente vai ver Divaldo nos trazendo aqui que o Espiritismo nos convida a uma atitude passiva dinâmica, aceitando as vicissitudes, mas trabalhando para superá-las, ou seja, reconhecendo-se que somos inferiores, olhando-se no espelho e vendo, olha, eu tenho essa e essa dificuldade. É bom a gente dar os nomes
Porque como que a gente vai superar algo que a gente não conhece, que a gente não reconhece, que a gente não sabe o que é, né? Então, é disso que a gente precisa, essa atitude passiva, dinâmica, aceitando-se, mas, ao mesmo tempo, não colocando isso como uma desculpa, mas colocando isso em ação, em transformação. E aí, para a gente ir finalizando, a gente vai deixar essa reflexão que Chico nos trouxe. A gente pode morar numa casa mais ou menos, numa rua mais ou menos, numa cidade mais ou menos, e até ter um governo mais ou menos. A gente pode dormir numa cama mais ou menos, comer um feijão mais ou menos, ter um transporte mais ou menos, e até ser obrigado a acreditar mais ou menos no futuro. Tudo bem. O que a gente não pode mesmo, nunca, de jeito nenhum, é amar mais ou menos, é sonhar mais ou menos, é ser amigo mais ou menos, namorar mais ou menos, ter fé mais ou menos e acreditar mais ou menos. Senão a gente corre o risco de ser uma pessoa mais ou menos. Então, nessa rota que nós estamos em busca da verdadeira felicidade, que a gente não seja mais ou menos, que a gente seja nós mesmos, que a gente busque a nossa essência, que nós somos espíritos, que a gente não busque somente as coisas do mundo, que a gente busque o sentido real e o sentido verdadeiro da vida, porque só assim nós iremos um dia poder ser, né, como Jesus nos disse, vós sois deuses, poderei fazer tudo o que eu faço e muito mais. Muito obrigado, pessoal. Wesley, nós que agradecemos. Alguém tem algum comentário? Alguém encontrou a felicidade aí? Divide comigo, tô precisando. Mais ou menos? Mais ou menos? Aproveita, se tiver dúvida, ele acabou de subir no púlpito, ele vai poder... Perguntas aí, ainda bem que tem a Lucy hoje aqui. O Walter, a Lucy. Não, mas é isso mesmo, né? A gente vê os exemplos desses espíritos que ainda estão aqui, ainda nos ajudando. Vamos pegar o exemplo de Jesus, né? Que Jesus, falam que ele veio. Não, ele nunca veio porque ele estava aqui já, né? Já estava aqui presente. Ele encarnou para dar o exemplo ele mesmo. Então, ele saiu da onde ele estava, né? Segundo que ele estava aqui o tempo todo, para vir nos ensinar o que é o amor, né? Que ele veio para ensinar o perdão, para ensinar o que é a felicidade. Mas é difícil, porque nós, como nos trouxe o Welles, desculpa, eu estou um pouco ainda com a sinusite atacada aqui, perdão, que a felicidade está, como que eu vou colocar para vocês? Na nossa, está dentro de nós, não está no outro, não está fora, não está no material, a felicidade está dentro. Se a gente tiver uma paz de consciência, né? Se a gente estiver bem conosco mesmo, essa é a felicidade. Que é a coisa mais difícil que nós temos. Hoje, o desafio, acho que da humanidade, é estar de bem com nós mesmos. Nos aceitarmos nós mesmos, como nós somos. Porque nós olhamos para o lado para comparar, né? A grama do vizinho mais verde, esse daí é mais bonito que eu, tem mais dinheiro, tem o carro melhor, tem a casa melhor, e nós não olhamos a nossa casa, né? Como que nós podemos fazer nossa casa melhor? Não materialmente, mas espiritualmente falando. Bom, eu já dei meu comentário. Alguém tem mais algum comentário? Nós temos tempo aqui. Lucy, por favor, me ajuda aí.
O agradecimento, eu já agradeci ele. Não vale falar agradecimento para ele, senão ele vai se sentir vaidoso, né? Eu lembrei da historinha do Chico, né? E ele queria conhecer, né? E ficava indagando o Emmanuel, né? Que ele queria conhecer as Essa é boa. belezas do universo e tal. Aí o Emmanuel falou assim, peraí, então vamos viajar, vamos comigo. E eles foram conhecer as galáxias. Quando chegou perto da primeira galáxia, aquela beleza, aquele esplendor, o Chico, não, por favor, para aí. Quer tomar um cafezinho? Vamos voltar para minha casa que eu quero tomar um café. Quer dizer, ele não estava ainda preparado, né, para entender a verdadeira felicidade, né? Quer dizer, compreender a verdadeira beleza, né, do universo, compreender Deus e a verdadeira beleza. A grandeza nas pequenas coisas. Foi preciso voltar. É uma das grandes dificuldades que nós temos. Esse tema é maravilhoso, esse tema da busca da felicidade, porque se eu perguntar aqui, é interessante, né? A gente vive a mesma vida, basicamente, nós vamos trabalhar, todo mundo precisa trabalhar, mas se eu perguntar aqui o que é a felicidade para vocês, cada um vai dar uma resposta diferente. Cada um vai ter um sentimento diferente, né? Cada um vai falar assim, eu vou ser feliz se o meu pai deixar de beber. Eu vou ser feliz se a minha mãe parar de fazer isso. Ah, se o meu filho for nota 10 na escola. Ah, é sempre o outro. E eu? Eu não preciso melhorar, porque se todo mundo melhorar para mim, eu sou perfeito. Né? O que eu preciso fazer para mim? Só que quem está à minha volta, se todo mundo se melhorar na minha volta, eu vou viver o Campos Elíseos, né? Eu não preciso fazer nada. Né? Porque o problema está fora. Eu sou triste porque todo mundo ao meu redor só faz porcaria, gente. Eu não faço nada de errado. Todo mundo que está do meu lado tem um problema e me afeta, né? Então a gente tem essa, infelizmente, eu falo no meu caso, nessa arrogância de querer que o outro conserte para mim ser feliz. Não vai acontecer. Isso não vai passar, não dá certo. A gente lê isso nos livros, né, Lucy? A gente quer que o outro conserte para nós ser feliz. Ah, essa palestra de hoje, ó, a Geilza tinha que estar aqui para escutar essa daí, porque serviu direitinho para ela. Será que é para ela essa palestra? Porque eu que estou aqui hoje, né? É eu que estou aqui. Será que era para mim ou para ela? A gente tem que parar para pensar, né? Mas a gente vai encontrar felicidade. Na medida do possível, né, Simone? Vamos lá, então, para a nossa segunda parte, que são os avisos, que a Lucy vai me ajudar. Quando que vai ser a Feira do Livro? Feira do Bolo? Vamos? Falem comigo aí. Não, arruma alguma coisa para nós fazer, gente. A gente tem que ter algum evento. Essa casa tem que ter, assim, uma festa. A gente não pode viver sem festa. Deitar o dia do amor. Eu estou enrolando aqui para esperar a Ana Lu, porque os jovens têm uma atividade agora, né, que vai ser no Applebee's, para arrecadar fundos para eles ir no acampamento deles de verão, que eles vão sempre no Memorial Day, o retreat, né, dos jovens, que é muito importante, são jovens de todos os centros reunidos, né? Tem um almoço do Thanksgiving, do Valentine's. Do Valentine's Day, aí, tá vendo aí, ó? Tem o almoço, né, que vai ser no domingo, um almoço especial, mas hoje também tá especial, viu? O cheirão lá tá... Eu fiquei sabendo que tem estrogonofe. A Marilda falou que cozinhou tudo sozinha. Ela falou que eu não queria ajuda da Simone, deixei de folga. A Marilda falou que cozinhou tudo sozinho. E você estava aplicando passe na comida ali que eu vi que eu tava ali. Né? Não. Todos estão convidados para o nosso almoço, tá bom? E ela é boa cozinheira. Nossa Senhora, de mão cheia. Ela tá sorrindo. Então, todos estão convidados. Vamos para a nossa segunda parte, são os passes agora, oração final. É muito bom estar aqui com vocês. Obrigado pela presença e que possamos todos juntos ter uma semana abençoada, cheia de luz, de paz, de amor, de caridade, buscando essa felicidade, mas não só para nós, para os nossos irmãos que estão do lado também, né? Ter essa sensibilidade
né? O que eu posso fazer por você? Como que eu posso ajudar, né? Isso é muito importante. Valtinho, você faz a nossa oração hoje, por favor? Que Jesus os abençoe mais uma vez. Obrigado, Wesley. Vamos agradecer a Deus mais uma vez por podermos ter acordado, por podermos estar aqui. Agradecer a Deus pelo palestrante, pelos ensinamentos que ele nos trouxe hoje e que possamos, cada um de nós, levarmos em nossos corações uma sementinha do que nos foi trazido nessa manhã de hoje. Agradecer a Jesus por estar sempre conosco, pelo exemplo, por ter vindo e nos mostrado. Agradecer aos mentores desta casa, que estão sempre conosco, nos ajudando, nos intuindo. E mais uma vez, Senhor, agradecer pela vida. Que assim seja. Assim seja.